Tá, vou começar. Eu sei. Entra aí. Hum. Acho que agora deu. Isso. Agora foi. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live. A live de hoje, ela é sobre a divulgação do conhecimento científico. Enquanto César vai entrando, eu vou reforçar aqui um protesto que eu fiz no canal mais cedo. Esse protesto ele estava voltado ao desmonte da Cinemateca, porque o governo Bolsonaro ele não está repassando verbas para a Cinemateca Brasileira. E a gente vê esse desmonte acontecer no cinema, na pesquisa, né, na área de ciências e na cultura. A gente viu que o MINC foi extinto, isso tem muitas implicações, até mesmo nas relações internacionais, porque o MINC ficou sem representante para debater diretamente com os órgãos internacionais acerca de cultura. A gente vê que cada vez mais está havendo cortes nas verbas das agências CAPES e CNPq. Eu nunca fui bolsista nem da CAPES nem da CNPq, mas eu fui de uma agência estadual, que era a FAPEMIG. Então, sei como é importante essas agências de fomento para que possamos ter uma pesquisa plena, porque pesquisa é trabalho. Então, estou aqui para reforçar, para dizer que precisamos, né, fazer frente a esse desmonte que o governo Bolsonaro a cada dia está promovendo nessas áreas. E aí, o nosso convidado é o César Rosa. César, ele foi pesquisador da Universidade de Santa Maria. Eu vou passar a palavra para ele, para que ele se apresente. César, com você. Boa noite, teste. Tá ok, né? Ok. Eu me chamo César, eu já fui bolsista CNPq, CAPES e FAPERGS. Já fui esses bolsistas todos. Já tive uma bolsa CAPES, mestrado. Eu me formei em engenharia, mas não foi a única ciência da qual eu pus meu pé. Quando a gente fala sobre ciência, assim, é um prazer falar sobre isso, né? É muito gostoso. O que realmente é E os... ciência? Por favor, por favor. Não, eu só vou fazer um recorte aqui e já te passo a palavra de novo. Quando a gente estava discutindo acerca do que é ciência na live, a gente, como sua área é mais da exatas, e eu sou da humanas, aquela velha brincadeira, né? Uma da exatas, outra da humanas. A gente pautou por delinear nessa live um pouco mais sobre a questão científica mais na exatas, mas eu quero pontuar aqui que não é por isso que a gente está deixando de falar da área de humanas, da área da biológica, que a gente não acha que esses campos não sejam ciência. É mesmo uma delimitação por causa de uma hora de live que temos, então não daria para abarcar tudo. No campo da história, a história tem um método científico, método de comprovação, e utiliza o cinema como fonte. Então, a história, ela é um campo científico. Ela produz interpretações acerca daquilo que fomos para entendermos o que somos. Isso é muito importante, porque, como eu disse lá no que eu escrevi mais cedo aqui no canal acerca da Cinemateca, acontece que país sem memória, país também sem ciência, ele tende a ser um país subalterno dos outros, né? Então é muito importante que a gente debata sobre esses campos, debata sobre negacionismos
de dizer terra é plana, golpe não existiu, né? Essa corrente anticientífica, ela está produzindo efeitos que eu acho que há 5 anos, para a maioria de nós, era inimaginável, né? Então, você dizer, ah, não, a ditadura foi boa, né? Ela deve ter sido boa para quem realmente estava ligado ao regime, prestava algum tipo de serviço para os militares. Por exemplo, tem uma história super legal de um rapaz que tinha um frigorífico na região de Itaipu, César me corrija se eu estiver errada, e que eles estavam precisando de gelo para secar o cimento da usina. E aí esse cara foi contratado para fabricar gelo. Hoje ele é uma das maiores empresas do Brasil. Para essa pessoa foi? Foi. Mas e para o resto da população? O trabalhador tinha que andar com uma carteira de identidade no bolso para provar que era realmente uma pessoa que poderia transitar livremente. Nossos direitos lá em 64 foram cerceados, em 68 foram cerceados, e hoje a gente vê um cerceamento. Mas voltando para o tema da live, a ciência está sendo cerceada, né? Seja ela humanas mais do que todas, porque lembramos aí das palavras do Veltrab, que falou que deveria se investir em médicos e engenheiros, né? Então, a ciência humana, ela é totalmente vista como inimiga porque ela forma pessoas críticas. E se você tem as 3 bases, educação, ciência e cultura, você forma pessoas críticas. E isso, para um governo totalitário, ele é muito perigoso, né? Críticas não são bem-vindas. É preciso ter como a live passada, a Nicole estava discutindo, e eu fiz uma pergunta, governos militares precisam de uma identidade única, somos todos brasileiros, não existe brasileiro, seja de diferenciação de gênero, como disse Waltraub, não existe povo brasileiro indígena, povo originário. Então, é muito importante a gente debater sobre ciência. E agora, eu acho que eu falei demais, passo a palavra para o César. Pois é, então. É muito interessante a cultura de aglutinação das pessoas, né? A ditadura leva muito a isso, né? É que tu perde a tua identidade porque tu se iguala aos outros, assim. Ah, enfim, a gente pode desenvolver muito mais sobre isso, né? Como é que ninguém, ou como é que poucas pessoas não se dobram essa política. É muito, muito curioso isso. Eu vou falar um pouco da minha história, me chamo César. Eu pus meus pés na ciência em 2005, isso já fazem 15 anos. Nesse meio tempo eu já desenvolvi alguns projetos científicos. Eu trabalhei num laboratório de análise de palhas, onde a gente usava conceitos físicos, químicos, para calcular a probabilidade de falha de algum produto, ou quando o produto, uma peça tinha quebrado, a gente tinha que fazer um laudo técnico explicando por que havia uma ruptura de uma peça. Fiquei durante 3 anos nesse laboratório. Desenvolvi um projeto junto ao INPE de um CubeSat, né, que seria um satélite, o primeiro satélite para fins educacionais, o primeiro satélite educacional que foi para o espaço, enfim, tinha um pouco na minha contribuição. Depois eu fui para o mestrado. Antes eu comecei a cursar fazer uma outra faculdade também, que também se envolvia na ciência econômica, seria administração. A ciência econômica talvez seja a ciência mais humana das ciências humanas, porque tu não consegue fazer uma simples troca, se não há 2 pessoas no mínimo, né? E tu não consegue comprar ou vender nada para ninguém se tu não tiver o mínimo carisma dessa pessoa. É o ponto básico de uma venda, é o carisma. Se tu não vai com a cara da pessoa, tu não vai vender, tu não vai comprar nada dela. Então, enfim,
Depois eu me formei, fui para um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e também cursei administração lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E, então eu desenvolvi uh, meu mestrado em cima de cálculo de falhas, em especial em especial próteses femorais e humerais, seria próteses para quadril e ombro de titânio para crianças, especial para crianças. Fazendo uma análise matemática, físico-matemática dos materiais. E quando eu falo assim, o que é realmente ciência para mim, a ciência para mim é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Para algumas pessoas a ciência é uma religião, para algumas pessoas a ciência é um modo de vida. Para mim, a ciência é simplesmente uma ferramenta de trabalho, como um alicate. Tem pessoas que desenvolvem a ciência, já não é mais o meu caso. Eu não desenvolvo alicates. Eu só pego a ciência e uso. Eu pego a ciência e uso como eu pego um alicate e uso. A ferramenta de trabalho hoje é a ciência. Eu gostaria que as crianças, desde cedo, quando já entrassem nos primeiros ensinos, elas já tivessem uma cultura mental, ou sei lá, talvez a base de um pensamento científico. Claro que é pedir demais, né? Claro que é pedir demais. Mas o que eu quero dizer que as pessoas tivessem o pensamento científico como um raigado, né? Seriam as pessoas que uma pessoa que tem essa cultura, que tem essa mentalidade científica, ela questiona as fontes, ela quer debater. Puxa, é tudo que a gente precisa no dia de hoje, né? É tudo que está faltando no Brasil hoje. Discutir fontes. Então, E o cinema, como já disse em várias lives, é uma fonte muito rica, né? Para a construção de qualquer imaginário, inclusive desse imaginário científico. Eu me lembro que quando eu estava na graduação, o filme Indiana Jones foi um dos propulsores para uma moça, eu acho que o nome dela era Karina, fazer a história e depois ir para o campo da arqueologia, que pertence, na UFMG pertencia, né, às ciências sociais. Então, o cinema ele tem esse poder de construir imaginário científico e ele pode ajudar na compreensão de teorias complicadíssimas, como você vai abordar o Asimov, que tem, para mim, uma teoria bastante complicada, e a partir dos filmes essa teoria fica mais leve, mais compreensível. E aí, a gente vai falar mais num panorama internacional, mas eu queria deixar aqui registrado que o cinema no Brasil, como ferramenta pedagógica, ela foi utilizada, pelo menos o que se tem em registro, é que foi utilizada pela primeira vez pelo então diretor do Museu Nacional, Roquete Pinto, a partir de 1910. Ele usou produções próprias, mas também filmes que a jovem Fundação Fiocruz produziu. Por exemplo, o filme sobre o Trypanosoma cruzi, feito pelo Carlos Chagas. Então, a gente tem esse panorama, desde a década de 10, do cinema tentar divulgar a produção científica brasileira. Isso arrefeceu um pouco e acho que até hoje não foi plenamente retomada, vamos dizer assim. Então, César, vamos começar a falar dos filmes? só para ilustrar um pouco o teu discurso, né? Não vou corrigir, né? Sim. Porque sou eu para corrigir, vou ilustrar. Paulo Sumo Cruz foi um protozoário, fruto da pesquisa de Oswaldo Cruz. Por isso que é Trypanosoma cruzi. Mas o filme, pelo que eu vi, ele foi produzido pelo Carlos Chagas. Carlos Chagas é o que, enfim, estudou a doença de Chagas. Não, sim. Tá, chegaremos lá. Bom, já que estamos falando de Asimov, por que não, né? Já começar falando de Asimov. Asimov, ele começou a escrever, ele é
russo, mas ele largou a cidadania russa já nos anos 50, quando foi morar nos Estados Unidos. E ele começou já a escrever. Enfim, ele é a maior legenda de ficção científica hoje no mundo, né? Ele faleceu em 86, mas ainda hoje se discute muito as obras de Asimov. Isaac Asimov, ele começou escrevendo sobre ficção científica. O pai dele não queria que ele escrevesse sobre aquilo, né? Não queria que ele lesse sobre aquilo. E o argumento que ele dizia é que tinha palavra científica no meio. Como é que tu não vai deixar teu filho ler um negócio de científico? Não é que seja ficção, esquece a palavra ficção. Tem uma palavra científica no meio. Né? Então esse foi o argumento que ele usou para começar a ler sobre ciência, ficção científica. E, enfim, hoje ele é uma legenda literária muito, muito importante. Né? É uma base da, da ciência da ficção. Né? Quando a gente fala assim, ficção científica, o inglês ele é traduzido como sci-fi. O sci-fi é a sigla sci-fi, science fiction, é uma abreviação muito, muito forçada, né? Porque muita coisa hoje entra no ramo de sci-fi sem ser simplesmente ciência. Quando a gente fala de Asimov, os principais filmes que a gente tem de Asimov são aqueles que englobam robótica. Ele começou a escrever muito sobre robótica. Né? As três leis da robótica, principalmente. A gente vai falar de Eu, Robô, do Homem Bicentenário. A gente vai falar sobre inteligência artificial e Eagle Eye. Eagle Eye é um título em português que chama Controle Absoluto. É um filme de Steven Spielberg de 2008. Então eu já vou dar um spoiler aqui. Bom, se vocês forem ver, né? Se vocês forem ver o filme. Conta a história do Labo F. Ele é um personagem que recebe telefonemas estranhos ordenando que ele faça coisas. Ele não sabe quem está dando ordem para ele. E ele vai só seguindo as ordens que os telefonemas que dão para ele. Que ele recebe, que ele tem que, enfim, obedecer essas ordens aí. Para salvar a vida dele, da família dele. Depois que ele descobre lá no final do filme que quem estava dando ordem para ele era um robô. Não era nenhuma pessoa sequer, era um robô. O robô estava controlando a vida dele. Eu já dei spoiler. A robótica está muito presente na ficção científica. Né? E aí que a gente já vai entrar no primeiro conceito, no primeiro debate. O que é ficção científica? Será que a gente consegue colocar a robótica dentro da ficção científica? Porque talvez essa ciência, essa tecnologia que a gente está manipulando e brincando com ela no cinema, ela seja tão real, ela seja tão viva. Quando vê, ela não é tão ficção assim. Talvez ela esteja como ficção porque a gente ainda não chegou no ponto desse patamar tecnológico. Mas será que um dia a gente chegue assim, não seja tão ficção, né? Se a gente for chegar a esse patamar tecnológico. Será que robôs que controlam a nossa vida são realmente ficção? A gente entra nesse ponto quando a gente fala sobre algumas séries. A principal série é Black Mirror. Tem que falar sobre Black Mirror. Eu queria falar um pouco mais adiante, mas vou falar agora. Poxa, como Black Mirror é a nossa vida de hoje? Sabe? Não vamos esperar 20, 30, 50 anos para sentir os dramas tecnológicos que são feitos sem o devido debate para isso. Se a gente já está vivendo isso hoje. Quando a gente pega alguns episódios de Black Mirror, assim, puxa, isso é tão atual, isso é tão possível. Será que é tão fictício assim? Onde é que está a ficção na ciência? Então, é um debate muito rico, né, a gente começar a discutir. Ah, talvez a gente chama de ficção aquilo que realmente ele não consegue viver no hoje, vivenciar hoje. Mas talvez daqui a uns anos a gente pode ser muito mais presente, muito mais palpável essas tecnologias. Ah, que nós temos ali da obra da Asimov são as três leis da robótica. As três leis da robótica, elas regem o bem-estar humano com o robô, o bem-estar do robô com ele mesmo
e, e uma classe hierárquica, que o homem que controla os robôs. Essas são as 3 leis. Elas matematicamente elas são perfeitas. O problema é que os robôs, depois na obra literária dele, eu não vejo isso em filmes que tem a temática Asimov. Os robôs eles começam a questionar essas 3 leis e eles começam a optar, por exemplo, optar por obedecer humanos e optar por defender humanos. Porque daqui a pouco ele pode prever que um humano pode ser danoso para outro humano e para outro robô. Então ele começa a equilibrar a vida robótica e a vida humana. E aí a gente já entra numa literatura muito mais profunda, o que realmente, qual é a membrana ética que a gente está estourando nesse momento, que a gente coloca o robô abaixo do ser humano. Será que o robô também não teria um direito? Será que o robô não teria outras possibilidades, outras... Porque daqui a pouco a gente está produzindo hectares e hectares de produção para fazer um combustível para o robô, para alimentar o robô. E esses hectares poderiam estar sendo produzindo proteínas para uma criança. A gente já está estourando membranas éticas, o que realmente a robótica está alimentada dentro da nossa sociedade, o que está acontecendo. Assim. Enfim, os 4 principais filmes que o Asimov nos trouxe, né? Quer dizer, que foi alimentado pelas obras de Asimov. E o robô talvez seja o principal, mas aí inteligência artificial também levanta uma outra questão, que é a questão da morte. Que seria a volta de mortos, assim, como tu vai lidar com a perda. Então tu vai ter um robô de uma pessoa que já faleceu. Isso é um debate ético fantástico, rico, muito, muito grande para o momento de hoje. Carol? Sim. É que eu comecei a falar, foi empolgante. Não, pode ir na sua linha de raciocínio. Ainda se alimentando desse termo robô, bom, a gente vai falar agora do AI, Inteligência Artificial, que é um filme de Steven Spielberg, que é com o Jude Law, ele tem uma criança, tá? E essa criança ela é uma cópia de clone de uma criança que já viveu, né? Enfim. Então, é um casal que não... Enfim, vocês conhecem a história. E a gente começa a discutir colocar o robô como substituto numa vida humana. E aí a gente começa a abrir um outro campo científico, que seria o debate da morte. Tem um filme de ficção científica muito interessante, que é Solaris. Não, eu não vou falar de Solaris, do Christopher Nolan, de 2003. César, seu som baixou. A última coisa que eu ouvi foi Solaris. O filme Solaris é 2013 de Christopher Nolan. Eu não gostaria de falar desse filme, talvez seja mais interessante falar do Tartakovsky, do Andrew Tartakovsky, do filme de 71, Solaris, que conta a história de um cientista que perde a esposa e aí ele faz uma viagem espacial para a galáxia de Solaris, onde lá ele consegue viajar no tempo e reviver novos dias com a esposa já falecida. Talvez essa tentativa de reviver mortos e reviver momentos e viagens no passado seja um campo riquíssimo para a ficção científica. A ficção científica, estava conversando antes, ela se baseia nos 4 pilares básicos assim, da ficção científica, que seriam extraterrestres, alienígenas, eu não digo só pessoas, mas objetos. Tem um filme de 2016 chamado A Coisa. Enfim. E aí a gente pode pegar outros filmes, muitos filmes, isso é um prato cheio para o cinema, falar sobre aliens ou coisas vindas do espaço,
seres alienígenas, extraterrestres, a gente vai pegar muita obra de super-heróis envolvido também em extraterrestres. Talvez a gente possa pegar algumas obras de conflitos com extraterrestres, e a gente vai pegar também. A gente já entra com Independence Day e outras obras com essa temática. Viagens espaciais, e a gente entra com Star Trek. Tudo dentro da ficção científica. O outro pilar da ficção científica seria o fantasma. A gente já entra, o fantasma também geralmente não é muito bem-vindo no nosso meio aqui. E ele já entra coloca um pé no terror. Filmes com fantasma, espíritos e outras coisas. Ou na comédia. Ou na comédia. A comédia, ela coloca suas colheres em quase todos os ramos, né? A comédia é muito bem-vinda em todos os ramos. O outro pilar da ficção científica seria viagens no tempo. E aí entra muito no ramo científico que a gente estava conversando há pouco, do teu ramo científico, que seria história. É um prato cheio para a história, a viagem no tempo. Eu não ia falar só sobre De Volta para o Futuro, a trilogia De Volta para o Futuro, que é fantástica, dos anos 80. Você tem um filme chamado A Linha do Tempo, que é com Paul Walker, aquele cara que faleceu num acidente de carro, que fez Velozes e Furiosos. É um filme de 2003, 2002. Viagem no tempo, que ele viaja enfim, acontece um experimento científico, dá errado, e ele viaja no tempo para a época da Guerra dos 100 Anos. Então, é. E que também isso alimentou uma série de Netflix atual que conta uma história de uma pessoa moderna que está vivendo a Idade Média, que eu anotei, mas eu esqueci a série da Netflix que está passando agora sobre isso. E tem a série do... Não, não é da Netflix, é da HBO. Aliás, National Geographic, que aborda a questão do tempo, mas mais por causa da linha do pensamento do Einstein, que é muito... Nossa, é muito boa. Ele fala dessa expansão do tempo, do tempo não linear, e é um campo da física que se encontra muito com a filosofia e com a história, né? Então, essa questão do tempo, ela é uma questão que permeia não só as ciências mais matemáticas, vamos dizer assim, antiga, lá do século XIX, ciências duras, como eram chamadas, mas todo um campo de pensamento mais filosófico, tanto a metodologia da história, como os próprios questionamentos de muitos pensadores, né, na filosofia. Até mesmo na área da psiquiatria, né? Porque o que é o tempo? Qual é a percepção do tempo? Né? Um tempo para um fazer ruim não é o mesmo tempo para um fazer uma coisa prazerosa, né? O tempo é uma coisa realmente... É um conceito muito complexo, o tempo, né? O tempo é uma coisa muito difícil de explicar. A física, ela... antes de Einstein, né, lá já na parte de Gauss, ele já estava trazendo a ideia de relativizar o tempo, que o tempo não era uma constante natural. Que o tempo ele podia passar em velocidades diferentes, dependendo da condição da velocidade. Einstein enriqueceu muito o estudo de Gauss. Inclusive a gente tem a série da National Geographic, Genius, né, que é a primeira temporada que fala sobre Einstein. E o cientista, no modo geral, que eu falo agora do Einstein, os cientistas, dificilmente eles têm o talento, o tato para lidar com o grande público. Claro que há cientistas que têm esse talento, mas são poucos, infelizmente são poucos. O cientista geralmente não é um bom divulgador, ele é um bom pesquisador, ele é um bom desenvolvedor de ciência, mas ele não consegue muito
espalhar a ciência numa linguagem mais clara, mais acessível ao grande público. E aí, nesse caso, a gente destaca poucos cientistas que tiveram esse dom, esse domínio. E o Einstein talvez tenha sido um dos únicos cientistas que teve contribuições interessantes dentro do ramo científico e conseguiu trazer essas contribuições numa linguagem mais aberta para o grande público. Né? Aí, nesse ramo pequeno, a gente consegue colocar Carl Sagan e Neil deGrasse Tyson, que desenvolveram duas séries, que é Cosmos, séries fantásticas, a gente não pode deixar de falar de Cosmos. A gente agora não estamos mais falando sobre ficção científica, agora a gente está falando sobre real science, a ciência real, o que realmente é a ciência com C maiúsculo. E Nós temos o Anthony Hopkins. Stephen Hawking. Eu ia chegar. Stephen Hawking. Que também é um cientista bastante popular. Theory of Everything. Né? E ele é um cara que também que trouxe a linguagem de Einstein também para a literatura infanto-juvenil. E o filme que conta a história, a teoria de tudo, que conta a história dele, é lindo. É um filme muito apaixonante, assim, é realmente muito bonito. É uma história de amor, né? Acima de tudo, é uma história de amor. E a teoria de tudo, a gente estava falando sobre tempo, né? Como o tempo ele é volátil, como o tempo ele é muito perene e esponjoso. O termo físico para o tempo ele é esponjoso. Então, quando a gente está falando de tempo, a gente também está falando de espaço. Tempo e espaço é uma coisa só. Porque quando a gente faz uma viagem no espaço, a gente faz uma viagem no tempo. A gente se transmite no tempo. Né? Quão difícil é entender essa teoria, mas quão ela é mastigada assim, pelo Einstein e o Stephen Hawking. Stephen Hawking, né? Ele traz essa ideia de tempo. Enfim, ele já é um cientista. Ele já tem uma ciência espacial, né? Muito diferente do que é uma ciência de pequenas partículas. Quando a gente está falando de ciência, assim, a gente tem que abrir muito o leque. Que é a física, evidentemente, a matemática. César, chega o microfone mais perto, baixou o som de novo. Sim, tem que segurar o microfone assim. Quando a gente fala sobre ciência, a gente tem que abrir bastante o leque, né? Porque daqui a pouco a gente está falando dessa ciência mais próxima, assim, a física, a matemática, mas a história, evidentemente, daqui a pouco a gente consegue alcançar outros tipos de ciência, como a economia, como a literatura. A literatura ela tem outras características, assim. A biologia, as ciências médicas, as ciências psicológicas. Então, o que define uma área de conhecimento ser ciência ou não? E o que diminui ou não uma área de conhecimento por ser ciência ou não? Esse é um debate realmente muito tá fora de discussão. É tão controverso que se foge da discussão, né? Porque se uma área é ciência ou não, ela não quer dizer que ela seja diminuta ou não em relação a outra. A gente estava falando no início da live, né, dos governos que não fazem esse esforço para entender a ciência e colocar o investimento capaz na ciência, né? Então, nesse meio tempo, a gente vai ficar sempre marchando, remando atrás de um conhecimento já feito por outros países. Eu acho que nesse campo, ciência ou não ciência, as artes, que é onde, né, o cinema está, é um campo de conhecimento, vamos dizer assim, para não taxar, que engloba tudo, engloba a liberdade de criação, engloba os avanços tecnológicos, engloba
esses avanços científicos, as teorias científicas, as teorias mais avant the temps, né, que se possa ter, né, mais ficcionais. Então, o Sim, cinema é, é, é uma... Ele, como um todo, ele é conjunto. Ele é um conjunto de conhecimentos feitos por um conjunto de pessoas, né? E ele é muito importante para a gente entender as ideologias, os pensamentos científicos, as crenças de uma determinada época, né? E difundir o conhecimento científico. Igual um conhecimento tão difícil de entender, que é o do Einstein, o cinema ele consegue passar né, com uma certa leveza essas teorias. A gente também tem filmes com teorias matemáticas extremamente complexas. Eu me lembro do filme Uma Mente Brilhante ou aquele Gênio Indomável, né? eu Que acho. ele os dois personagens eles têm um certo domínio de uma teoria extremamente complexa e os filmes colocam isso como uma leveza. Não estou querendo dizer que é com uma romantização, né? Mas mostra como aquela, parafraseando o filme, né? Aquela mente brilhante, ela é uma pessoa, ela tem seus dramas, né? Tudo, claro, que tem ali o olhar do diretor, porque cinema é escolha, né? Do que se coloca, mas o cinema ele é um campo muito importante para a difusão dessas teorias científicas. Sim, sim. A gente estava falando sobre computação. Eu vou primeiro falar sobre a ciência da computação. E aí eu ia falar sobre o jogo de imitação. O jogo de imitação já é um pé nas ciências matemáticas. É a primeira máquina, né? O primeiro computador já feito na história, né? É interessante a gente colocar a ciência desenvolvida por um gay, né? Numa época de guerra, uma época muito... Teve um debate muito difícil, deu de pouca abertura para pessoas que pensavam diferentes e se comportavam de forma diferente. Então, o jogo de imitação é um filme maravilhoso. É um filme de guerra, ele é de 2012 e ele é do Benedito Cumberbatch, mesmo que Que eu é não sou. Da o computação. jogo de imitação ele mostra como a ciência estava ligada ali no aparato da Segunda Guerra Mundial, né? A É, gente sabe que o Hitler ele desenvolveu a partir dos os cientistas alemães que ficaram várias tecnologias, inclusive o Rolerite, várias outras tecnologias, e aí os aliados precisavam de decodificar, né, certas táticas de guerra, então eles fazem a máquina do que o filme retrata, né? é o Christopher, né? A máquina do personagem, eu esqueci o nome do cientista. Bom, a guerra, na verdade, né, não é mais como oportunidade para a divulgação científica e para acelerar os desenvolvimentos científicos. Infelizmente, essa é uma realidade. Abaixou o som de novo. A guerra não é nada mais que uma oportunidade para a ciência ser aplicada e receber os, ah, os recursos que ela realmente necessita, né? Então a guerra ela acelera o desenvolvimento científico e esse filme não mostra nada muito diferente nos primeiros computadores sendo desenvolvidos para criptografia, né? Para quebrar a criptografia da máquina Enigma, que é uma máquina, um codificador de mensagens do exército nazista. Depois do desenvolvimento da computação para o lado matemático, a gente vai falar de alguns filmes que falam da matemática, da real science, né? Ciências reais, né? Não aquela científica e
imaginária. Que seria o jogo de imitação, que a gente está falando agora, Uma Mente Brilhante, que já foi falado, O Gênio Indomável, e tem um filme muito bonitinho, que eu acho muito engraçadinho, que é La Habitación de Fermat, que fala de é um filme espanhol, acho que é 2008 o ano dele, que conta a história de um grupo de matemáticos que estão desenvolvendo uma teoria sobre números primos. Assim. Números primos eles são muito importantes na codificação, na, na criptografia. Eles são senhas para criptografias, os números primos. A gente pensa que o número primo é uma coisa muito trivial na matemática, mas os números primos entram de uma forma muito importante. Assim. Quando a gente está falando da matemática e da computação, eu lembro quando o filme Her, que é de 2015. É um filme que a esqueci o nome da atriz. Scarlett Johansson, ela ela faz um robô. E aí o personagem ele se apaixona por um robô. Acontece um romance entre um homem e um robô, né? Na verdade seria uma computação que seria interpretada pela Scarlett Johansson. Então, é um filme muito bonito, né? Ele abre muitas perspectivas, muitos pensamentos, né? Puxa, o quanto a máquina ela está presente, né, no hoje, né, e ela pode se moldar aos teus interesses, ela pode se, enfim, um filme que vai abrir um debate muito grande, né? Her é um filme muito bonito, assim, muito, enfim. Mas enfim, a gente está falando sobre computação e matemática. Por algum motivo eu teria levar agora colocar um pé nas ciências espaciais. A gente está falando sobre a teoria de tudo, né, do Stephen Hawking. E por que não falar agora de Estrelas Além do Tempo, que foi um filme que foi lançado em 2017. César, só um minuto. Falou. O Lourenço, não sei se você conhece, ele pergunta Ghost in Shell. Se, Ghost in the Shell, se você conhece. Ghost in the Shell. Tá, vai continuando. É, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell. Deixa eu ver, Fantasmas na... na concha, seria. Ele tem uma continuação, né? Filme 1 e filme 2. Fantasmas na Concha. Não tô lembrado do filme, não. Não, pois então, eu ia falar sobre um filme muito interessante. É um filme coreano, sobre mangás, né? Não, é um filme japonês, na verdade. Puxa, não, eu não É o peguei, não. filme da Scarlett Johansson que ele fala. Em português, ele é o. É, É o filme. Tá me escutando? Alô? Vigilante Além do Amanhã. É um filme lançado em 2017. É. Foi lançado pelos americanos em 2017. O filme original, Ghost in the Shell, que eu procurei aqui, é um filme de 91, japonês. É um mangá 91. Deve ter sido uma releitura, deve ter sido uma releitura. É, bom, não, eu vou falar um pouco mais sobre... não peguei sobre esse filme, não. Foi, eu levantei mais de 100 filmes de ficção científica que colocam alguns que se alimentam um pouco da matemática, da física e das ciências da computação. Mas só que eu queria falar em especial da ciência real, né, da divulgação real. E nós temos um filme que é maravilhoso, de 2017, chamado Estrelas Além do Tempo, que conta a história de um Das grupo matemáticas. de matemáticas, cientistas americanas Negras. negras, que desenvolvem toda uma teoria matemática para levar o homem para o espaço, para a Lua, na década de 50, 60. Esse filme é muito interessante porque
é sabido que sem os cálculos que elas desenvolveram não teria sido possível o desenvolvimento espacial. E ao mesmo tempo o filme demonstra a segregação nos Estados Unidos, né? Elas, por exemplo, não podiam, elas tinham que ir de um galpão ao outro para usar Para banheiros. usar o Primeiro banheiro. porque a figura feminina, ainda hoje, ela perfigura entre 30% na área da ciência, né? Então, ainda hoje ela é Muito raro, diminuta. né? Na época, ela era mais, e negra era ainda, elas, vamos dizer assim, elas eram um ponto fora da curva. E esse filme demonstra os vários tipos de obstáculos que elas precisam enfrentar, apesar de serem essenciais para o trabalho desenvolvido pela Agência Espacial da época. É um filme, se quem não viu, vale a pena muito ver, porque além de falar de feminismo, de falar de diferença racial, fala da ciência. Uma divulgação científica num período muito interessante, porque naquela época a matemática ainda estava engatinhando, porque a gente precisava fazer os cálculos na mão. E elas faziam os cálculos à mão. E o tempo que demorava para fazer os cálculos à mão. As constantes já mudavam, já não eram mais as mesmas constantes. Então tinha que fazer os cálculos todos. Tem um período, um trecho do filme que o chefe delas pega a pilha de cálculo feito à mão, aquela pilha, aquela resma de folhas de cálculo e bota fora. Olha, desculpa, isso não tem mais utilidade. Já mudaram as constantes, já mudaram as condições de contorno, que seria um termo um pouco mais que a gente dentro da matemática a gente chama, né, para falar enfim, de quanto a matemática ela necessita se reiterar, né, se a velocidade dela se fez necessária, né, para que tu conseguisse alterar as condições para tu fazer com que a tua equação funcionasse. Então é uma coisa coloca um pé também nas computações. Né? Elas foram as primeiras a desenvolverem linguagens de programação para satisfazer os cálculos da NASA. Né? Então, não é um momento que ninguém sabia programar, né? É uma coisa muito, muito, muito difusa, né? Até hoje, inclusive. No ramo matemático, até hoje é assim. Enfim, é uma ciência espacial, né? A gente estava já com o pé na ciência espacial. E aí a gente tem dois filmes que eles degladiam até hoje. São filmes recentes, pós 2015, que são Interestelar e Perdido em Marte. Que coloca Interestelar. Os dois filmes colocam ah, os dois filmes colocam esqueci o nome do personagem lá. Matt Damon? O Matt Damon com personagens perdidos que os Estados Unidos vai ter que dar um jeito de buscar ele perdido em algum planeta. Né? O Perdido em Marte é uma obra de Andy Weir, que é um livro muito bonito, assim, um livro muito instigante. E o filme se passa o Mark Whitney, que seria o Matt Damon, ele faz uma expedição, participa de uma expedição em Marte e ele se perde da expedição e fica preso no planeta. E de lá ele vai ter que buscar os meios de sobrevivência. E começa a Esse programar filme, ele é uma, vamos dizer assim, uma imaginação de um cientista mesmo, não é? Da NASA? O Andy Weir, ele é um cientista. O livro ele tem o livro e o filme, né? O filme baseado no livro. Ele coloca questões científicas muito estritas, assim, muito reais. Por exemplo, quanto de metros quadrados de área que ele precisa fazer a plantação de batata dele, aquilo ali é matemática, aquilo ali é realmente pensado, pesquisado, quanto de oxigênio, quantos metros cúbicos de oxigênio que seriam necessários, que ele foi tudo realmente estudado.
quanto de calor se precisa para desenvolver uma plantação de batata em Marte, quanto de água precisa, sabe? Esses fatores, essas equações, elas foram pensadas, elas foram desenvolvidas. E o livro durou mais de 20 anos para ser escrito. Então, Mas eu claro. fico pensando, se os cálculos da NASA dão margem para tantos erros, igual deu no filme, tipo, a NASA ela não é uma boa antecipadora de projeto, de problemas, né? Que é um dos fundamentos da gestão de projetos, é antecipar os O problemas. CPF, né? Porque tanto problema que dá naquele filme que você começa meio que questionar a eficácia científica, né? Nesse Exato. quesito de antecipação que a NASA possui. Né? E isso também, como que chama aquela série que também ela é muito parecida com Mars. Mars, Mars. que Já aí já fala. fala da Space, né? Da SpaceX. É, Do projeto SpaceX, do Elon Musk. Né? da SpaceX, e que também comete N mais um erros, e aí você fala, gente, mas como que não pensaram, né, para antecipar a solução disso? Ah, a solução disso é muito simples. Então, fica essa carga do científico, porque o Yeah. Matt Damon precisa de todo o conhecimento científico que ele tem para sobreviver ali, dia após dia, sozinho em Marte. Mas você fica questionando, né? Como que mandam, se isso é possível, mandar pessoas para Marte sem antecipar os problemas. E as 2 semanas atrás, essa discussão voltou à tona com aquele lançamento, né? Que vai demorar 2 anos para chegar lá em Marte, que Não, pode. vai chegar em setembro do ano que vem. Seria um rover, né? Então, andando mais um rover, ele vai descobrir vida, com o objetivo de procurar vida em Isso, Marte. procurar vida, vai mandar amostras de terra para a É, Terra, e vai que aí e tá sim levando eles um drone. vão saber se é possível ou não fazer a colonização de Marte. Então, essa Isso é, discussão tá toda, tá tona, vamos dizer assim, tá quente, né? é a ferramenta do cinema tentando trazer, né, a divulgação científica para o grande público, né, trazendo a ciência mais próxima de nós, né. Junto disso, outros filmes da ciência espacial que a gente tem que citar aqui, que é Interestelar, do Christopher Nolan, que ele traz a quarta dimensão temporal, muito interessante, né, que é a história do, o personagem principal, agora esqueci o nome do cara, esqueci o nome do ator, César, a e gente tem 7 minutos. eu vou chegar lá. E ele, Não, porque você falou que ainda ia falar das questões da medicina, né? vou chegar lá também. E Interestelar ele traz a viagem no tempo, né? Porque ele é o pai, é o pai e a filha, né? Que a trama é entre o pai e a filha, e o pai ele viaja para o espaço e quando volta, a filha, que era uma criança, ela já está idosa, já tem, sabe, já tem muito mais tempo, já passou o seu tempo na Terra de forma diferente no espaço. A Apollo 13, que a gente estava falando sobre problemas da NASA, né? Erros da NASA, Apollo 13 é um filme muito dos anos 90, né? Passando, é, 71 aconteceu o acidente da Apollo 13. Gravidade. Gravidade também é um problema da NASA, né? A história é um filme com a Julia Roberts. E tem um filme chamado Europa, que é um filme tecnicamente bem fraquinho, assim, que é a história de um grupo de cientistas que vai para uma lua de Júpiter chamada Europa, uma das luas galileanas de Júpiter, em busca de vida, porque a Europa é uma pedra de gelo que tem um oceano de mais de 30 quilômetros de profundidade de água, e ainda não se sabe exatamente quão salina é essa água, enfim. E tem uma camada grossa de gelo que iria diminuir a entrada de raios
de radiações de Júpiter, enfim. E teria calor suficiente para ter vida. Então, enfim, é uma pesquisa interessante. Aí esse filme mostra a lua de Júpiter chamada Europa. Enfim, um filme bem tecnicamente fraco, assim, eu não gostei muito do filme. A gente falou de Cosmos, a gente falou de Mars. Tem outra série que eu queria falar, que é From the Earth to the Moon, que é uma história dos cientistas que colocam o primeiro homem na Lua. É uma série documental dos anos 90. Acho que tem que procurar ela só por outras vias, porque não deve ter Netflix, é difícil de achar ela. E a gente vai falar um pouco de ciências médicas, mas está muito apertado o nosso tempo, aí a gente tem que Tem falar sobre 4 minutos. Pandemic e Epidemia, dois filmes aí que está falando que é muito do nosso dia, né? Nosso dia a dia de hoje. Mas é difícil falar de ciências médicas sem falar de Patch Adams, que é um cara que trouxe a humanidade para as ciências médicas. É um filme que conta a história de um médico que ele tenta fazer com que os pacientes riem, né? É um, é um dramazinho, né? É um filme bem tocante. Gattaca fala um pouco da genética. Gataca é adenosina, citosina, Guanina, guanina e tinina. timina. E aí forma o título Gataca. É, temos uma série também, tecnicamente ela é bem fraca, chamada Last Ship, que é a história de um navio militar que ele está à deriva do oceano e aí quando ele volta para o porto ele descobre que nesse meio tempo o planeta está em uma pandemia gigante que a população está se extinguindo, né? E só quem está no navio ainda não sofreu os problemas dessa pandemia, então é uma série bem atual, vamos dizer atual, né? Porque esse é o nosso momento pandêmico, né? Aí a gente coloca o pé também na ciência apocalíptica. Impacto Profundo e Armagedon, que são filmes muito semelhantes, que seriam asteroides que estão chegando na Terra, e aí tu tem que desenvolver meios para explodir ou desviar os asteroides. O Planeta dos Macacos tem um pouco de apocalíptico, né? O Viagem no Tempo. Ao menos esse último planeta, não foi o último Planeta dos Macacos, o antepenúltimo Planeta dos Macacos, que foi de 99. 2012, que também é um filme muito apocalíptico. E O Núcleo, que seria uma viagem ao núcleo da Terra. Seriam tentativas de aproximar a ciência de um apocalipse, então seria um uso da ciência mais salvador. Mas é outro filme que dá um monte de erro e que a NASA está envolvida no projeto. E aí você fica assim, como não conseguem prever que pode dar erros como esse, né? Assim, é claro, é uma ficção, mas a gente fica se questionando, né? A ciência como a única resoluta, né? De todas as falhas que dá. E aí você vê muito que a habilidade humana entra, né? Outros elementos, não só os cálculos, não só essa cientificidade toda entra. Eu acho que teria eu devo uma live só sobre filmes apocalípticos, ciências apocalípticas. Né? Agora está esgoelando o espaço, a gente tem que agradecer aos presentes da live. Muito obrigado pela presença. A gente não conseguiu falar tudo que a gente queria ter falado. Eu ficaria muito mais tempo falando aqui. Eu ia levantar alguns filmes de ciência, pseudociência, ficção científica, e aí eu começar a citar eles enquanto a live fosse acabando. Mas Eu já tá gostaria de acabando. fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Filmes onde as máquinas se rebelam com os humanos. Next Gen, que é uma animação. Eu, Robô. Soldado Futuro. 2001, Odisseia do Espaço. Ex-Máquina, que seria o Instinto Artificial. O Exterminador do Futuro. AI. Filmes do qual eu não vou falar. Avatar, que é outra pseudociência. 2001, mais do Espaço. Star Trek. O Abismo, que é um filme que é com o Ed Harris, que ele
mergulha Vai lá e lá cair. tem uns ETs lá. Alien, cidade